Dentro de um marketplace, um seller tem que se preocupar com diversos fatores. Para fazer um fluxo de venda saudável, ele se preocupa com sua reputação, ele se preocupa também com o estoque dos seus produtos, o atendimento ao saque, e tantos outros fatores. E após tudo isso, ele precisa estar mapeando se os gastos de sua operação está dentro do que ele imaginava. Cada marketplace tem a sua regra, cada canal tem as suas políticas, e importante é acompanhar e controlar todas essas diferentes taxas e lançamentos. A maioria dessas taxas, as principais, são custos que, digamos, é até fácil de identificar, são mais visíveis. Um seller que atua em marketplaces tem que controlar diversas variáveis para ter uma operação de sucesso e escalável. Existe a preocupação com o estoque, existe preocupação de aplicar estoque em campanhas corretas, também de negociar com fornecedores, acompanhar o fluxo de caixa, e cada marketplace tem sua política e regra para esses pontos. Como podemos acompanhar esses quesitos de forma eficiente, eficaz, sem que nenhum dos pontos escape e volte depois no futuro, gerando um retrabalho e gerando um replanejamento? Alguns desses custos são visíveis, fáceis de identificar. Podemos citar, por exemplo, a comissão, frete. Nós sabemos que existimos, nós sabemos que temos que controlar. Mas até mesmo dentro da comissão e frete, e entre outras taxas que não fazem parte desses dois, talvez alguns custos se sentem um pouco invisíveis. Veja que invisível não é desconhecido. Talvez muitas das taxas, quando você percebe que está sendo cobrado, você já tenha ouvido falar, mas talvez se surpreenda com o montante delas. Então, como que podemos fazer para que essas taxas não se tornem visíveis? O Concili tem uma metodologia de conciliação que reforça o seu compromisso em organizar os repasses dos canais, centralizando numa única regra e uma padronização que facilite a transparência e o mapeamento de todos esses gastos. Os custos invisíveis podem ser tão visíveis quanto uma simples comissão. Basta a gente querer fazer um esforço, da mesma forma que a gente faz um esforço de querer vender mais. Afinal de contas, vender é bom, mas vender saudável é ainda melhor. O Concili agora, nos próximos vídeos, vai criar uma trilha que vai ajudar você a descobrir os mistérios da conciliação, da forma que o Concili montou a sua metodologia e tem aplicado mais de 500 clientes aqui na base. Se você quer aprender como fazer, ainda que na mão, essa metodologia, você vai entender agora o Concili como categorizar essas despesas, o que prestar atenção, e se te precisar do nosso apoio em deixar efetivamente isso mais automático para que você não tenha dor de cabeça, estaremos à disposição também. Vamos conhecer essa trilha e descobrir o método da conciliação? Dentro da metodologia que criamos de conciliação, um dos grandes passos para poder simplificar o entendimento e ter essa transparência é categorizar as despesas dentro de um canal. Cada marketplace tem a sua regra, então a mesma nomenclatura pode representar coisas distintas ou nomenclaturas diferentes podem representar a mesma coisa. Importante se aprofundar em cada marketplace e, no decorrer de outros vídeos, entraremos até com exemplos do que você pode estar aprendendo de uma Amazon, de um Mercado Livre, quem sabe de outros marketplaces como o Shopee. Mas, antes de a gente aprofundar nas regras de canal, algumas regras são básicas. Dentro dessas categorizações, vamos começar com as mais visíveis, como comissão e frete. Importante entender, dentro de uma lista, tudo que está embutido dentro de uma comissão e dentro do frete, tudo que pode acontecer. Importante entender que comissão e frete vem de uma categoria principal, chamada venda. Se nós temos comissão e temos frete, é porque existiu uma venda. Então, esses três pilares são os mais visíveis. Nós temos R$100 numa venda, comissão 10, frete 10, e a gente vai receber 80. Qual é essa comissão? O que está dentro dela? Como tem no mesmo quesito frete, suas regras de cubagem? Aí começam a entrar como podemos mapear mais a fundo dentro dessas categorias. Reforço, esses são os três pilares mais visíveis. Existem outros que talvez não fazem parte dessa equação. Dentro de o que um canal pode te cobrar, existem taxas administrativas. Existem taxas que podem ser descontadas ou reembolsadas positivamente como vinculadas a campanhas. Então, campanhas e até, vamos dizer, outros débitos seriam outros tipos de categorias, talvez não vinculados à comissão e ao frete, mas pode ou não estar vinculado à venda como um todo. Dentro de uma venda, então, para chegarmos à conclusão, importante já entender a diferença de uma venda real e uma venda falsa. Qualquer seller já enfrentou o desafio de cancelamentos, e cancelamentos é um que pode trazer vários tipos de taxas dentro de categorias diferentes. Porém, importante já definir que de 100 vendas, o quanto foi vendas reais e quantas foram estornadas. Porque aí você vai conseguir chegar no valor real dessa categoria da venda para chegar no valor real da categoria da comissão e na categoria do frete.
Afinal, tudo que é vendido e estornado também estorna na comissão e também estorna no frete. A gente sabe o quão difícil é poder equilibrar todos os pratos que existem dentro de uma operação de marketplace. Ainda mais tentar acompanhar todos esses gastos dentro do marketplace e às vezes você não tem só esses canais de preocupação, você tem sua loja física, você tem outros segmentos e seu financeiro também tem que atender essas demandas. Quer resolver isso e simplificar o seu processo e entender ainda mais sobre a nossa metodologia de conciliação? Acesse o link embaixo da descrição e venha conhecer a gente.